Queridos, hoje eu vou dar uma pausa na nossa série em 1 Reis, mas vou ficar pertinho e ainda no contexto. Mas por ocasião do Dia dos Pais, eu queria falar de forma um pouco mais direcionada à família, e nós vamos para 2 Samuel. O segundo livro de Samuel, no capítulo 13. É um texto muito longo, então eu quero separar alguns versos para focar a nossa atenção. Primeiramente, os versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel 13, 1 a 4, primeiramente. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Muito bem. Agora vá comigo ao verso de número 18. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei soube de tudo isso, ficou furioso. Porém Absalão não falou com Aminon nem para mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter este violentado Tamar, sua irmã. Até aqui. Vamos pedir a graça do Senhor. Deus bendito, estamos diante de um texto difícil, mas pedimos a graça do Senhor sobre nós agora, para sermos iluminados pelo Santo Espírito do Senhor, que fala ao nosso coração. Nos exorta, corrige, confronta, mas também edifica a nossa esperança e consola. O teu evangelho é bendito e te pedimos que ele seja agora acessível para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Em 1978, na Tchecoslováquia, o regime comunista, miséria, opressão. E nesse contexto nós temos Václav Havel, dramaturgo, ensaísta, que recomendo de forma muito direta os textos dele. Conheci indiretamente os textos de Havel através de um livro que marcou muito a minha vida, que é O Chamado, do Os Guinness. Ali ele faz alguns recortes históricos, dentre esses de Václav Havel, falando sobre a escultura da identidade. Esse é outro assunto. Aqui o Havel fala do poder dos sem poder debaixo daquele regime. E ele então, de forma que podia fazer diante daquele regime, ele então faz um ensaio, onde ele nos chama a imaginação, mas era uma cena recorrente. Imagine um verdureiro. Todas as manhãs ele abre a sua loja, organiza as frutas e os legumes, e entre cebolas e cenouras coloca na vitrine uma placa com o slogan: proletários de todos os países, univos.
Ele não escreveu aquelas palavras, provavelmente nem acredita nelas, talvez já tenha deixado de pensar sobre o que significam, mas todas as manhãs coloca a placa. Por quê? Porque é isso que todos devem fazer e todos fazem. Porque se recusar pode trazer problemas. Porque ele tem um emprego, uma família, uma rotina a preservar. Ele não pretende enfrentar o regime, deseja apenas que o deixem viver em paz. Mais tarde no ensaio, o Ravel escreve: eles não precisam aceitar a mentira da placa ou da proposta. Basta que tenham aceitado sua vida dentro dela, da mentira. A consequência, ao fazer isso, eles confirmam o sistema, ajudam a cumpri-lo e fazem parte dele. Talvez ele pudesse dizer: mas eu não fiz nada, eu não prendi ninguém, eu não criei o slogan, eu não governo o país, eu não espanquei ninguém, eu não censurei ninguém, apenas coloquei uma placa na vitrine. Mas o Ravel chega então na sua premissa, que na verdade agora é a sua conclusão. Certos males não dependem somente daqueles que os praticam deliberadamente. Dependem também de uma multidão de pessoas comuns dispostas a conviver com esses males, desde que possam preservar a própria tranquilidade. Ponto. O que é que Ravel está falando numa situação tão delicada? Omissão. O velho, eu ia falar bom, mas não é bom, e tradicional silêncio dos bons, ou pelo menos os que se acham bons. Ontem, voltando de Brasília, vi um senhor muito simples, quase maltrapilho, na rodovia, pegando uma garrafinha PET, jogando assim na beira da estrada. Coisas que nos incomodam. Está sujando a natureza, está fazendo... E é esse tipo de coisa que vai fazendo com que a gente se acostume. Eu falei de alguma pessoa que está numa situação quase que não social, não sociabilizada, vivendo à margem. Alguém já disse que o morador de rua não tem, por excelência da situação, uma faculdade mental plena. Porque ninguém que se dispõe a dormir na rua uma noite sequer está saudável. Ou pelo menos deixa de estar. Estou falando isso para dizer da opressão, da complicação que vulnerabilidades geram, né? Então, é só um exemplo, mas a gente pode se acostumar a jogar lixo na rua. Talvez você já fez isso com facilidade, sem peso na consciência, um papel de bala. Talvez. E aí vai ficando sujo. Ou será que as nossas praças em Goiânia ficam sujas porque uma só pessoa joga lixo na praça? Claro que não, é um monte de gente. Por que nosso trânsito às vezes fica caótico? Porque é um monte de motoristas, às vezes, dirigindo de forma caótica. E a gente vai acumulando conduta, acumulando o jeito de fazer as coisas. E talvez a gente até ache errado, mas a gente deixa de se incomodar em algum momento com algumas coisas erradas. Bom, eu estou falando de coisas sistêmicas, longe, comunitárias. Esse texto fala de coisas pessoais que envolvem omissão. Eu sei, e eu peço desculpa, hoje é dia dos pais. E eu estou lendo esse texto para os irmãos. Mas, se queremos celebrar os pais dessa geração, e eu faço parte, nós não podemos ser omissos. Aliás, eu peço licença para dar um título para esse sermão muito pesado: a desgraça de pais omissos. E não estou falando em termos de xingamento não, viu gente? Eu vim do interior e no interior essa palavra aí invocava o demônio, tá? Mas é justamente a ruína, a precariedade,
o definhar que gera-se de pais omissos. É a ruína de uma geração. Pais omissos. Eu faço parte de uma geração de infância que se acostumou a ver mães que trabalham e pais desempregados em casa. Eram chamados os com devida liberdade aqui, irmãos, os homens bananas. Fez parte de uma geração aí. Eu não estou falando de você, você não, nem eu, tá? São os outros. Mas fez uma geração. Era uma geração que quem estudava? As mulheres. Quem que tinha melhores empregos? As mulheres. Quem que educava os filhos? As mulheres. Quem que levava o menino para a igreja? As mulheres. Foi ou não foi? Você não consegue reconhecer os últimos 30 anos? As faculdades, 90% da sala de aula, homem ou mulher? Mulher. Aqui talvez com um pouquinho de exagero da minha parte, mas você sabe do que eu estou falando. Isso significa que elas não estão fazendo o que não deviam? Olha, talvez no peso. Talvez tem muitas mulheres da nossa geração carregando mais peso do que precisariam carregar, do que deveriam carregar. Mas sim, estão fazendo tudo o que devem fazer, está tudo certo. Agora, o problema não é o que está sendo feito, é o que não está sendo feito. Homens que abriram mão de educar filhos, homens que abriram mão de instruir suas famílias, homens que abriram mão de ser sacerdote de suas casas, homens que abriram mão de serem líderes dessa geração, homens que abriram mão de ser homens. Você já reparou nos livros, nos cinemas, nas séries? Alguém já disse que esse é o ponto zênite da geração. É a cultura popular. É o que está na novela, nos filmes, nas séries, nas revistas, nos romances, nos contos. Eles vão ali mostrando um pouco da temperatura do tempo. Ainda que você possa olhar de um ponto de vista cristão e falar assim, eu discordo desse filme aqui, eu discordo. Mas você não pode negar é que tem uma tendência, tem uma temperatura ambiente. E qual que é a temperatura ambiente do nosso cinema, por exemplo? Uma super-heroína braba, que não precisa de treinamento, nem essas coisas de aprender com tutor. Não tem nada disso não, já chega pronta. Já viu a She-Hulk? Porque ela tem TPM, porque os homens assoviam para ela na rua, com assédio, ela já controla o fator gama instantaneamente. O coitado do Bruce Banner teve que viver uma vida toda atormentado pelo monstro. Você já ouviu falar da Capitã Miss Marvel, que teve que tirar ela da Grande Guerra, porque senão ela resolvia tudo sozinha? Da saga do infinito contra o Thanos? Lembra disso? Poderosa demais. Bom, e aí vai, gente. Eu poderia citar tantos exemplos aqui do nosso cinema recente, como que nós temos super-heroínas poderosas, e o problema não são elas serem poderosas, o problema é termos diminuído muito a figura masculina. Gente, eu cresci com o Van Damme colocando cola na luva e botando caco de vidro nela assim para lutar. Jean-Claude Van Damme com um espeto na bota, lembra dessa? Nem lembro o nome desse filme. O Rambo com uma metralhadora maior que ele, resolvendo a guerra civil inteirinha de 2 países. Com a faca. E claro, uma tiara vermelha na cabeça, né? Pronto, tô pronto. Amarrei aqui, ó. Arnold Schwarzenegger. Nossos filhos não conhecem nem esses nomes mais. Mas tinha testosterona, não tinha? Nós não temos mais exemplos no cinema para inspirar homens. Temos boas heroínas, brabas. Heróis não. Mas que bom que a gente não precisa. Basta a Escritura. E a Escritura é mais severa do que o cinema. Esse texto está preservado integralmente com rigor de detalhes para confrontar o meu e o seu coração. Claro que servirá também para as mulheres, mães e jovens aqui não casados. Mas eu queria muito estar falando com o meu coração paterno e com você, pai ou futuro pai.
Nós estamos diante de um caso aqui de derrocata familiar. O mal entrou nessa família desde o capítulo 11 em ápice, em ênfase. Claro que as raízes são mais profundas. Mas o capítulo 11 mostra Davi se omitindo, aquietando no coração uma tentação. Isso vai gerar adultério, vai gerar depois um homicídio, de certa forma culposo, e por aí vai. Mas agora nós estamos colhendo frutos do pecado da omissão na família dele. Entrando o capítulo 13 em diante, isso aqui vai ter desdobramentos na liderança, no povo de Deus. Estamos falando aqui de luxúria, de cobiça, de mentira, de engano, de assassinato. Tudo isso vai acontecer nessa família. Você já imaginou essa colheita maldita nessa família? A família do povo de Deus, a família que Deus abençoou como cabeça do seu povo. Olha o tanto de mazelas, mentira, violência sexual, queridos, dentro de casa. Como que é possível? Não basta falar assim, mas é porque esses homens aí são os piores da face da terra. Não é isso. O texto não mostra assim. Davi, inclusive, não é esse monstro. Ele é só um homem. E esse homem, inclusive, pelo contrário, era colocado como homem segundo o coração de Deus. Então vá com calma ao querer vilanizar pessoas que são como eu e você. A diferença entre elas e nós é o tipo de pecado que a Bíblia está mostrando. Os nossos não estão escritos num livro para todo mundo ler. Mas nós somos capazes de males inimagináveis. Basta que a graça nos solte. Basta que a palavra não nos conduza. Basta que deixemos a tentação tomar ninho e chocar seus filhos. Qual é o ninho da tentação? Omissão. A omissão da passividade, mas também a omissão do silêncio, do deixar para lá, do pôr para baixo do tapete, do fazer vista grossa, do passar pano quente, do ignorar o problema. E eu quero que você veja isso, por exemplo, quando Agostinho fala que o pecado é o amor próprio ao desprezo do amor a Deus, ou ao próprio Deus. E que o amor a Deus, ele confronta o amor próprio. Ele fala isso quando ele vai falar sobre como que os amores construíram duas cidades, cidade de Deus, cidade dos homens. É uma dinâmica de amores. João vai falar sobre isso. Não ameis o mundo, porque o amor ao mundo, a tradução que eu mais gosto para esse verso na carta de João é: expulsa o amor ao Pai, porque concorre. É a mesma semântica argumentativa de Jesus quando ele diz que nós não podemos amar a Deus e o dinheiro. Nós não amamos dois senhores. Amores sempre concorrem. Eles nunca se associam. E nós podemos amar o próprio coração ao desprezo do amor a Deus. Aí nasce o pecado. Quando eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus. Esse texto vai me mostrar a omissão em 3 frentes. E eu quero lidar com uma pela metade. Eu quero trabalhar só uma parte dela, que eu gostaria de ser breve hoje. Para a gente almoçar com os nossos pais, filhos, poder pensar sobre essas coisas que vamos conversar, porque mesmo dando uma resumida, tem comida para pensamento aqui, para o nosso coração. E a segunda, eu quero trabalhar ela inteira. E a terceira eu não vou trabalhar. Porque nós estamos aqui diante de um caso, primeiro, omissão pessoal, de omissão familiar e de omissão na liderança. A pessoal, ela vai fazer preparação para familiar e a gente trata a familiar. Essa é a minha proposta para os irmãos agora. Tá bom? Que Deus nos abençoe, mas vamos em frente. Veja, o texto, como eu disse, começa lá em Davi.
Segundo Samuel 11, 2 e 3 diz que Davi viu uma mulher tomando banho. E ele a achou, mesmo problema que está acontecendo com o filho no capítulo 13. Ela muito bonita. Mesmo problema aconteceu com Eva, em Gênesis 3. Vendo que a fruta era agradável e boa para se comer. Aqui o problema não está apenas no estímulo visual em si, mas como que é por uma questão de percepção e desejo daquilo que é bom, agradável, que parece interessante. Essa é a máquina desses 3 pontos, pelo menos. Tem mais na Bíblia, né? Mas esses são 3 pontos que cativam o coração. Vendo. Os olhos são um problema. Porque os olhos são, talvez, as janelas para a comunicação do coração com o mundo externo. É por onde a gente vê, é por onde a gente enxerga, é por onde a gente deseja, é por onde a gente compreende, admira, rejeita. Aqui é uma questão dos sentidos. Por isso que eu não queria que a gente ficasse cravado só no visual, embora seja esse o problema aqui. Mas poderia ser pelos ouvidos. Dizem as pesquisadoras e os pesquisadores que mulheres não são tão tentáveis, falando nessa área íntima, tanto visualmente quanto imaginativamente. Tanto pelos ouvidos ou pela literatura. É só um recorte para a gente pensar. Então, não vamos ficar cravados só no visual como um problema, e nem só no problema da intimidade sexual. Também não vamos restringir aqui só, embora seja esse o assunto do texto, e seja muito grave isso, muito sensível. Mas eu queria que a gente fosse um pouco mais abrangente para que a gente se acomode num lugar que esse texto seja profundamente apropriado para nós. Porque às vezes a gente vai vendo certos assuntos, a gente se esquiva. Fala, isso não me pega não. Né? Ou nesse momento não me pega. Eu queria que você entendesse que a palavra de Deus está mostrando esse retrato grave aqui para falar ao nosso coração de alertas severos. Davi, então, está vivendo esta situação com relação aos seus olhos. Ele poderia se confrontar, a gente ilustra muito bem isso, né? Fechando a janela, mas ele não fecha. Ele dá uma segunda, terceira, quarta, quinta olhada. Ele leva isso para pensamento, até que a tentação diz: precisamos fazer algo a respeito disso. Precisamos de uma dose mais real de satisfação do que apenas a imaginação e o desejo. Até que ele dá um jeito de resolver o problema. Ele dá um jeito de fazer a mulher perder o marido, ele dá um jeito de tê-la na sua casa. Como que isso foi possível? Do capítulo 11 para o 12. Omissão pessoal. Davi omite e aninha no coração a tentação. Ele cuida com carinho. Omissão sempre é um cuidado zeloso de alguma coisa. A omissão é um jeito de cuidar que não ofende. Eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Eu sei que é errado, mas eu estou vivendo a vida. Eu estou poupando a minha família. Lembra da placa do verdureiro? Aqui eu não tem problema com a polícia. Aqui eu não tenho problema com ninguém. E você vai, não é comigo. Esses dias uma loja fez um experimento social, não era para punir ninguém, muito pelo contrário, era para recompensar. Uma rede de lojas, de departamentos no país, e aí eles pediram aos colaboradores para pegar uma roupa de alguma das gôndolas ali e jogar no chão. Deixa lá. E filmar para ver as pessoas que passariam por ali, todas com a imagem preservada, tá? Não expôs ninguém, a não ser as que fizeram a coisa certa, com a permissão delas e tal. Para ver se as pessoas iam arrumar ou iam deixar mais bagunçado. Já viu o texto das janelas quebradas? Eu não vou entrar no texto, né? Só para você saber que tem a ver com esse experimento. E aí algumas pessoas passavam,
Às vezes até pisavam na roupa no chão lá, continuavam olhando. Outras cortavam volta e continuavam olhava ali e tal. E algumas pessoas passavam e arrumavam, né? O que você faria numa loja dessa? Já parou pra pensar? Aí você pode estar pensando, rapaz, minha mulher entra na loja dessa, deixa ela faz a faxina na loja. Se ela vê a mulher arrumando lá de um jeito que ela acha que não é certo, ela vai lá e ensina a mulher a deixar. E você? Jogaria outra no chão também? Bom, estou falando de uma coisa assim, corriqueira, para falar que ali tem a mecânica da omissão, entende? A gente vê uma coisa fora do lugar, sabe que deveria estar em outro lugar, poderia fazer algo a respeito e falar, não é comigo. Isso é uma mecânica, é um mecanismo, é o espírito da omissão, entende? Começa aqui, quando você acha isso aqui não tem nada a ver comigo. É você passar, chutar um sapato no meio da sala, da sua casa, e continuar andando. Hã? Cutuca aí, Joana, Gabriel. Hã? E você continua andando como se nada estivesse acontecendo. Quinta-feira, a funcionária vem. Você chutou no domingo à noite. Tô brincando. Isso não acontece, não. Mas é porque somos capazes de sermos omissos com uma roupa no chão que seremos capazes de nos omitir com uma tentação na área sexual, na área financeira, na questão do ego, do poder, da vaidade. Isso aqui não está sendo dito para falar de rompantes. Não está sendo escrito para falar de intempéries, de bipolaridade do coração. Está falando de coisas que são gradativamente aninhadas, educadas, cultivadas. O pecado que nós vamos colher nessa família, ele é aninhado e cuidado com zelo. Repito, omissão trata com zelo o assunto. Davi omite, cala no coração. Aminon faz a mesma coisa, verso 1 e 2 diz que ele achava ela muito formosa, muito bonita. E adoeceu. Por que adoeceu? Processo de ansiedade, a baixa imunidade. Plaquetas vão lá embaixo. A unha fica doente, cai o cabelo, propensão para úlcera, gastrite. Parece que até que eu sei do que eu estou falando, né? Não do ponto de vista médico, só da experiência pessoal. Parei a doutora Francisca sexta-feira à noite, falei, Francisca, qual é a minha testa? Ela falou assim, isso é estresse, pastor. Falei, é a esposa que Deus me deu, eu estou brincando. É que ela estava perto, eu não pude perder a brincadeira. Mas não é não, minha esposa me deu uma cesta de café da manhã hoje, para ela. Irmãos, Aminon está doente. Sabe por quê? Ansiedade. Sabe por quê? Porque ele quer o que não pode. Você tem criança em casa de mais ou menos 5, 6 anos, quando você fala não, dá uma tremelique assim? Começa nos 3, vai até os 38. Já viu? Não pode. Treme, parece que tem assim, alguma coisa vai explodir. Aí passa. Sobreviveu. Não é? Ansiedade faz com que a gente exploda por dentro. Porque a gente está querendo uma coisa que não pode. O corpo sente. O homem está doente de cama porque ele quer o que não pode. Ele aninhou a tentação. Mesmo sabendo que não pode, o texto deixa muito claro que ele sabe da lei, ele sabe da palavra, ele sabe da moralidade, dos bons costumes e da lei do Senhor. Ele sabe, isso aqui é citado aqui. Ele cala no coração. Ele não expõe para quem vai confrontar. Ele expõe.
Pro primo Jonadab, que chega e tira do bolso um plano. Faz assim, 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 assim. O primo não foi confrontá-lo tanto quanto não confrontou, e Amnon percebeu que ali ele tinha conivência. Nós escolhemos a quem procurar quando estamos passando por tentação. Nós escolhemos com quem conversar e, via de regra, não é quem vai nos confrontar. Você procura um amigo ímpio no trabalho para falar de coisa suja, mas não fala com seu pastor sobre isso. Não fala com o irmão da igreja. Não fala com seu irmão do pequeno grupo, não é? Porque você às vezes quer conivência. Você não quer confrontação. Calvino já disse, em outras palavras, que o remédio para a tentação é confissão. Não tem atalhos aí não. Mas nessa omissão particular, ele vai chegar ao pior. Ele vai aceitar a proposta do primo e vai dar um jeito de concretizar os desejos do seu coração e vai forçar a irmã. E o pior acontece. E o diálogo dos dois, diálogo não, a fala da Tamar é de partir o coração para além do mal que está acontecendo. O que já aconteceu. Porque depois de tudo, ela fala assim, ele fala, deita essa fora, tira ela daqui. E ela fala, meu irmão, pior é esse mal agora do que o que você acabou de me fazer. Vai lá no rei agora e me pede em casamento. Ele terá compaixão de ti. Ele não me negará. E o pecado não pensa a longo prazo. A tentação não é uma planejadora a longo prazo, é uma estrategista a curto prazo, entende? A estratégia é até a satisfação. Dali para frente é uma página em branco, porque ele não pensou em te recompensar como quem te edifica. O seu pecado e o meu pecado nunca vai nos edificar. Construir é satisfação imediata e vazia. Ele tem que tirar ela da frente dele, porque agora já não significa mais nada. Esse homem certamente agora está com nojo de si, nojo dela, de todos. Esse é o resultado do pecado. Sobretudo um pecado que foi cultivado num ninho do coração da omissão pessoal. E eu quero te perguntar, o que você tem calado no seu coração? Quão público seus pensamentos poderiam ser em algumas áreas da vida? A quem você tem buscado? Confronto ou confissão? Ou conivência? Então nós vamos para o cerne desse texto, a omissão na família. Porque diante disso, nós estamos vendo paredes muito fechadas dentro de casa. Paredes e portas muito trancadas dentro de casa. Eu já li para os irmãos aqui uma vez, eu quero repetir o que a médica Fernanda Kenner escreveu um dia nas redes sociais sobre a filha. Isso já faz uns 2, 3 anos mais ou menos, então a internet evolui muito rápido na questão de rede social, mas ainda faz sentido para nós. Ela falando sobre a sua filha de 14 anos, que tinha 2 milhões de seguidores no TikTok. Se você não sabe do que eu estou falando, é uma rede social de vídeos, tipo o Instagram. E ela então tomou uma decisão quando soube da situação ali e escreveu para os seguidores. Ou falou, não lembro agora se ela gravou um vídeo ou se ela só escreveu. Mas ela colocou assim: turminha Tim, eu vou escrever aqui porque recebi muitos directs. Ela decidiu bloquear a conta da filha, tá?
Aí, só te dando o contexto. Decidi apagar as contas delas. As contas dela. Chata, eu sei. Mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês. E isso vocês só vão entender em retrospectiva. Papo de tia. O carinho de vocês por ela é a coisa mais fofa. Mas eu não acho saudável, nem para um adulto, muito menos para uma adolescente, basear referências de autoconhecimento em feedback virtual. Além disso, eram dezenas de fã-clubes, tudo muito doce, mas também prejudicial para qualquer adolescente em processo de descoberta e busca pela individualidade. Eu não quero que ela cresça acreditando que ela é esse personagem. Não quero que a minha filha, brilhante, se prestando a dancinhas diárias, como um babuíno treinado. Eu até acho divertido, mas também é mega insuficiente para ela. Triste geração em que isso justifica fama. Saudade de quando precisava ter talento em alguma coisa para se destacar. Não quero que ela se emocione com biscoitos, é assim que fala? E elogios. Nem que se abale com críticas de quem ela nem conhece. A fã número 1 dela sou eu, e quando ela tiver conteúdo interessante para dividir, ela pode voltar a ter conta. A vida só presta quando você é feliz offline primeiro. Beijo da tia Fê. Sabe o que é isso aqui? O contrário de omissão. É responsabilidade. Responsabilidade é uma mesa posta onde satisfação conversa com satisfação. No sentido de dar satisfação, de se responsabilizar por, de prestar contas. Nesse sentido. Responsabilidade é isso. É essa prestação de contas. É esse ajuste. É segurar as coisas onde elas devem ser apoiadas. E aqui você vê que a família está com problema com relação à tentação. Jonadab é a presença dentro do palácio, é o primo do Aminon. Aminon é o criminoso, só para a gente não esquecer esses nomes. Jonadab é o primo, que a Bíblia chamou aqui de um amigo, mas ele também era sobrinho de Davi. Aqui o Jonadab aparece, e ele vem falar com o primo, e pergunta, por que você está tão doente? E quando ele tira um plano do bolso, eu que estou dizendo isso, mas porque ele está com a estratégia pronta, ele não para pensar, é porque ele já percebeu que o problema estava ali. Estava na cara. Mas estava na cara de quem? Do primo. Não estava na cara de outra pessoa. Ou pelo menos estava. E essa outra pessoa não fez nada. Eu estou falando de quem? Do pai. O primo viu, o primo se interessou, o primo aproximou, o primo chamou para conversa, o primo direcionou, o primo conduziu, o primo influenciou, o primo chegou na cama, o primo sentou do lado, o primo consolou, ouviu, falou, o primo alcançou o coração. Cadê o pai? Cadê o pai desse homem? Você pode falar, mas é homem feito. Está dentro de casa. Está ao alcance. Não é porque o seu filho tem 19, 22 anos, ou 30 que seja, que você deve fazer vista grossa com ele, arruinar a própria vida. Se você ainda pode fazer alguma coisa, faça. Não lave suas mãos. Davi podia fazer muito. E não fez nada. E falo isso com muito temor, queridos. Mas com a severidade que a Bíblia trata. Temor porque eu sou o pai e não sou melhor que Davi. Aliás, me sinto muito menor que Davi. Mas o que tenta o coração do rei, certamente tenta o meu. As fraquezas do rei não são próprias do rei. São nossas.
Os erros da paternidade de Davi facilmente podem ser meus. Davi não fez nada. Davi não está perto. O primo está perto. Pelo contrário, no plano do primo ele fala: chama o rei aqui. E pede ele para mandar a sua irmã, porque ele pode mandar, para ela vir aqui cozinhar na sua presença aqui, na câmara. Aí você aproveita a situação. Eu não vou entrar nem nos detalhes bíblicos. Aí o rei vai. Sabe o que o rei fala? Com esse pedido todo caprichoso? Claro, meu filho. Para já. E sai. E manda Tamar ir lá. E cozinhar. E dar na boquinha do irmão. Eu não quero ser injusto com Davi aqui, dizendo que estava na cara, ele não percebeu. Mas ao mesmo tempo eu quero ser rigoroso sim, sabe por quê? Estava na cara de outros. Por que não estava na cara do pai? Por que estava claro para o primo? E quando ela sai daquele quarto, abusada, o irmão diz: seu irmão te violentou? Porque foi isso que ele perguntou. Esteve teu irmão contigo? Essa pergunta ela tem endereço. E ela, sem explicar nada, ele acolhe e fala: fica lá em casa, eu resolvo esse negócio. Não precisa ficar preocupada não. Ah, mas seu irmão, ele quer matar o irmão. E nessa hora, ele aquieta no coração dele as tentações violentas. E a omissão impera. E ele vai dar um jeito de matar o cara. Os irmãos entendem o problema da omissão? Omissão é a gente não se interessar a ponto de deixar os nossos quartos mais transparentes. E eu não estou falando de parede. Ter mais acesso ao coração um do outro. Quando foi que marido e mulher deixaram de conversar como amigos? A gente discute tanto se homem devia ser amigo de mulher, falando na rua, né? Se mulher devia ser amigo de homem, se convém, não convém. Deixa eu te falar uma coisa, hoje a gente não deve ter dúvida, que você e a sua mulher devem ser amigos. Isso aqui não tem dúvida não. Vocês precisam conversar sobre as fraquezas uns do outro, orar um pelo outro, apoiar um ao outro. E eu sei que é difícil. Eu demoro uns 4 dias para conversar com a minha esposa, alguma coisa está me entristecendo. E não tem nada a ver com ela. Eu preciso de tempo. Eu preciso de dias. Eu não sou aquele que sei conversar no problema. Estou falando de tristeza. De raiva é diferente. Estou pronto para conversar. De tristeza, não. Eu preciso sair da tristeza minimamente, poder conversar sobre aquilo. Homem é um bicho complicado. Isso é eu, mas tem mais 989 modelos aí. Todos eles complicados na comunicação. Sabendo disso, mulheres, ajudem. Vocês podem tanto. Vocês podem tanto no desmontar, no desarmar, no conduzir. Podem demais. Ajuda o seu marido a assumir a liderança, a ser curado, tratado. Ajuda. Vocês podem. Estou falando isso para dizer que aqui você vê quartos fechados, família que não tem diálogo, pai e filho que não conversam. Ele não tem coragem de falar para o pai não interessa porque que o menino está doente, só quer dar um presente. Ah, é isso que você quer? Então tá bom, vai lá minha filha, faz um pãozinho para ele que ele está querendo. Bolos em formato de coração. Lebva é a palavra que está aqui. Bolos em formato de coração. Às vezes nós queremos compensar a nossa falta de diálogo com presentes, com uma viagem, com um brinquedo novo, com um celular novo, com um passeio, com uma comida, com um elogio. Mas ir lá, abrir o coração, gastar tempo, aí a gente não quer.
porque é constrangedor, porque dói, porque expõe. O contrário da omissão é claridade, é diálogo. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Mas lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 6, nós lemos aqui que jamais seu pai o contrariou, dizendo por que procedesse assim. O pai fica irado, que pai que não ficaria? Mas não foi capaz de fazer absolutamente nada a respeito. Como que isso é possível? Omissão. Esta é a ruína de uma geração com pais omissos. Queridos pais, nós, se não assumirmos a responsabilidade dentro de casa e a posição que nos cabe, nós estamos entregando os nossos filhos ao diabo. Nós estamos entregando nossos filhos ao pecado. Nós estamos entregando o nosso coração ao pecado. Davi podia, no mínimo, ter contido o mal nessa família. Mas esse texto não está aqui para falar sobre o que deveria ter sido feito e não foi feito. Esse texto está aqui mostrando o que foi feito e o que não foi feito e como isso trouxe desgraça a essa família. Eu quero com muito temor pedir a Deus por nossas casas, por nossos corações, pela nossa geração de pais, pedindo ao Senhor, traz avivamento ao coração dos nossos pais, traz responsabilidade bíblica, traz transparência, traz confissão à geração de pais dessa igreja. Dá-nos amizade espiritual a ponto de a gente se sentir seguro de poder abrir o coração com o irmão. Dá-nos casamentos com cumplicidade, com confidência, com transparência, onde a gente se apoia, se ajuda para a santidade, para ir para Deus, para a palavra. Dá-nos um ambiente seguro do coração. Dá-nos consagração na vida desses pais, dos futuros pais. Nós precisamos, queridos. Eu preciso. Você precisa. Como homem, de mais do Espírito Santo do Senhor, para ser marido, pai, filho, homem. E nesse dia dos pais, eu sei que dura essa palavra porque dura esse texto. Mas se Deus nos abençoar de fugirmos desse caminho de omissão, que grande presente receberemos. Não é? E talvez hoje você esteja sendo socorrido à beira de um precipício. E louvado seja o Senhor que tem misericórdia de nós e nos adverte com santa palavra e nos traz para perto de si. Vamos orar. Deus bendito, louvado seja o Senhor que nos adverte, confronta, mas agracia na suficiência do Evangelho. Cristo foi aquele tentado e não pecou. Foi aquele que sofreu acusação sem ter do que se confessar. Por causa da nossa falha, do nosso pecado, daquilo que nós temos que confessar. Mas por causa da obediência dele e também da punição que foi sobre ele, nós podemos nessa hora te pedir, livra-nos do mal e traz santidade para nós. Abençoe nossas famílias, ó Deus, nossos pais. Nós como pais, ajuda-nos a sermos sacerdotes na vida dos nossos filhos.
os mais novos e também aqueles casados já. Ajuda-nos a sermos bênção na vida deles, Pai. Ajuda-nos como maridos, como homens solteiros. Ajuda-nos a agradar a Cristo e a honrá-lo, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado santificação. Te pedimos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.